Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 5 de novembro. Nós estamos celebrando a solenidade de Todos os Santos. A liturgia de hoje tem as seguintes leituras. A primeira é de Apocalipse, capítulo 7, versículos 2 a 4 e de 9 a 14. O salmo é o Salmo 24. A segunda leitura é de 1 João, capítulo 3, de 1 a 3. E o evangelho é o das bem-aventuranças, segundo o evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a Igreja no Brasil, eu estou aqui fazendo o meu retiro aqui em Roma. Aqui na Itália, se celebra no dia 1º de novembro, porque aqui é feriado. Mas no Brasil, a Igreja celebra hoje a solenidade de Todos os Santos. Então, a data é 1º de novembro. Como não é feriado no Brasil, a solenidade é transferida para o domingo, para que ela seja celebrada com mais dignidade. Essa solenidade está profundamente vinculada à comemoração de todos os fiéis defuntos, no dia 2 de novembro. A teologia antiga falava da Igreja triunfante, isto é, os irmãos e irmãs que já estão na glória de Deus, a Igreja padecente, aqueles que morreram mas não estavam em estado pleno de graça e, por isso, experimentam a purificação antes de participar da glória celeste. E a Igreja militante, peregrina, nós, que ainda estamos na transitoriedade da história e, embora participemos da morte e da ressurreição de Cristo pelo batismo, ainda estamos a caminho. A Igreja é santa e sua vocação é para a santidade. É isso que diz o Concílio Vaticano II, no documento sobre a Igreja, a Constituição Lumen Gentium, o número 39. É muito bonito também São Paulo, no início da carta aos Coríntios, na primeira carta, São Paulo se dirige
aos irmãos e irmãs de Corinto com as seguintes palavras. Ele diz que manda aquela carta aos santificados em Cristo Jesus e chamados a ser santos. Olha que coisa interessante. Santificados e chamados a ser santos. Santificados porque Cristo nos resgatou. Cristo nos justificou, Cristo nos lavou com o seu sangue. Chamados à santidade, porque ainda estamos na peregrinação rumo à pátria definitiva. A Igreja testifica a realização do mistério pascal na vida dos santos e santas. Muitos sofreram com Cristo e com ele também foram glorificados. E a Igreja os propõe como modelos de fé, de virtude e de intercessão. Neles se realiza a Páscoa de Cristo Jesus. Mas olhemos para as leituras de hoje. Hoje nós voltamos o nosso olhar para o céu e nós nos enchemos de alegria por contemplar aqueles que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. No livro do Apocalipse, na primeira leitura, o anjo provém da luz do sol. A luz do sol é Cristo Jesus. Ele traz a marca de Deus, que é o mistério da cruz. E ele marca, assinala aqueles que são de Cristo com a marca do Cordeiro, sinal do nosso batismo. Que imagem tão bela e tão paradoxal! A leitura fala de eles alvejaram as vestes no sangue do Cordeiro. Como alguém pode alvejar uma túnica no sangue? Os que foram marcados na fronte são 144.000, isto é, 12 vezes 12 vezes 1.000. A antiga aliança, o antigo Israel, multiplicado pela nova aliança e ainda potencializados. Eles são de todas as tribos de Israel. Mas há, para além destes, de Israel, há uma multidão incalculável de todas as nações, tribos, povos e línguas. Percebam, 4 elementos: nações, tribos, povos e línguas. No livro do Apocalipse, estes 4 elementos simbolizam exatamente os 4 pontos cardeais, a universalidade. É exatamente um modo de dizer gente do universo inteiro, não mais somente de Israel. Eles trajam veste branca e trazem palmas em suas mãos. São mártires, passaram pela grande tribulação, isto é, pela perseguição, podemos supor tanto aquela do imperador Nero, na década de 60, quanto a outra, a perseguição de Domiciano, na década de 90, quando o livro do Apocalipse foi escrito. É uma igreja perseguida, é uma igreja martirizada, mas uma igreja fiel. Vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. Ora, a palavra de Deus nos ensina que somente Deus é santo e fonte de toda santidade. Ele é o transcendente, ele não se deixa manipular, mas ele faz com que a sua santidade transborde. Somos então convidados a viver a comunhão com os santos.
como diz o Catecismo da Igreja Católica, um dos dogmas do credo. Primeiro, é uma comunhão com as coisas santas, especialmente a palavra de Deus e os sacramentos. É uma comunhão com as pessoas santas, canonizadas ou não canonizadas. Há muitos santos que não são canonizados. Muitos estão anonimamente na eternidade. Outros estão ainda na peregrinação da história. O Espírito de Jesus nos acompanha, nos fortalece para vivermos exatamente a fidelidade aos valores do Evangelho, hoje sintetizados de modo tão belo nas bem-aventuranças. É nisto que consiste a verdadeira filiação divina, como diz como diz São João, na segunda leitura de hoje. Às vezes, a santidade é compreendida de modo muito equivocado. Nós achamos, às vezes, que os santos, as santas, são considerados como gente assim meio esquisita, que vive um pouco no meio das nuvens do céu, fora da realidade. Absolutamente não. É por isso que o trecho do Evangelho de hoje nos ajuda a compreender o que significa viver como santo. Ora, Cristo já nos justificou, nos santificou, nos redimiu. Nossas opções, então, devem corresponder a isso. Viver como pessoas santas e redimidas. As bem-aventuranças do Evangelho de Mateus, trecho do Evangelho de hoje, marcham exatamente no contrafluxo da cultura, especialmente a cultura do mérito e da prosperidade. As bem-aventuranças declaram felizes aqueles que são considerados infelizes e amaldiçoados pelo mundo. As bem-aventuranças criam outra lógica de convivência humana e de relacionamento com o próprio Deus. A primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, forma uma espécie de síntese do conjunto. Ser pobre, na Bíblia, não é simplesmente uma condição socioeconômica. Ser pobre significa ser necessitado de Deus. Significa ser santo, ser justo, ser sábio, ser virgem. Praticamente estas palavras são sinônimas. É a pessoa toda translúcida, exatamente porque foi perpassada pelo Senhor. Respira o sopro de Deus. Compartilha os mesmos valores ensinados por Jesus. Inundou a sua vida de amor. Para o santo, não há espaços para julgamentos, para discriminações, para preconceitos, para intolerâncias. Tudo se tornou amor. Por isso são perseguidos. São felizes na ótica do reino. Não somente os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, aqueles que constroem a paz. Mas são felizes também aqueles que, com plena solidariedade, empatia, entregam a vida e se dedicam a consolar, a buscar a justiça, a espalhar misericórdia, a construir a paz, para que todos contemplemos a face de Deus enquanto se constrói um mundo mais parecido com aquilo que está no projeto do Senhor para os seus filhos e filhas. Ser santo é ser como Jesus.
E isso é um convite a todos, pois a multidão é incontável. Foi assim que Jesus ensinou, sentado no monte, selando uma nova aliança. Ele é o novo Moisés de algum modo, mas supera em muito aquela primeira aliança do Sinai. Esse é o único e verdadeiro motivo de nossa alegria. É uma alegria de céu. É uma alegria que não é fugaz, não é passageira. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço.